Qual era a minha ideia hoje? A gente falar um pouco sobre um assunto que nós não discutimos muito na igreja, e em parte nós não discutimos muito na igreja porque isso sequer é discutido nos seminários. E para nossa tristeza, esse material, o seminário fala muito sobre a homilética, mas não fala sobre a teologia que envolve a pregação. E por conta disso, nós temos algumas concepções dentre os próprios pastores e que abrange as igrejas também. Por exemplo, pessoal dos slides, eu vou correndo aqui e vocês tentam me acompanhar aí. É o jeito. Por exemplo, a gente tem alguns critérios no que diz respeito a avaliar o que seja um bom pregador. Para nós, o que é um bom pregador? De repente é um pregador que tem uma boa desenvoltura para pregar, que fale bem, fale bonito. Às vezes, um bom pregador é aquele que tem fama. Eu já estou, acho que é lá para o terceiro slide, mais ou menos. Então, às vezes a gente acha que isso é o que define um bom pregador. Outra questão é o que define uma boa pregação. Alguns acham que uma boa pregação é que se as pessoas gostaram da pregação, então essa foi uma boa pregação. Outros pensam que uma boa pregação é aquilo que produziu bons frutos. Houve muitas conversões, então houve uma boa pregação. Nesse sentido, o lugar da pregação na igreja, ele finda sendo relativizado por causa da má compreensão do que seja a pregação e para que ela funcione, e o que deveria fazer para que ela funcionasse. Isso pela desvalorização, e não é uma coisa que está começando agora não. A gente tem livro lá da década de 70 que já fala da desvalorização da pregação na igreja. Por causa dessa desvalorização, ela tem sido substituída na igreja em muitos aspectos. Por exemplo, ela tem sido substituída por música, substituída por filmes, substituída por peças teatrais, porque parece que ela não tem tanta importância assim e que essas outras coisas, de repente, são mais eficientes do que necessariamente a pregação em si. Por que isso acontece? Isso acontece em parte porque nós temos algumas deficiências doutrinárias, pelo menos em 3 áreas específicas. Primeiro, deficiência quanto à doutrina correta da Escritura. Nós não compreendemos corretamente o que é a Bíblia para a igreja. Quando nós não entendemos direito como é que essa doutrina funciona na igreja, eu acho que já estou lá para o slide 10, mais ou menos. Então isso atrapalha porque nós não sabendo o que é a Bíblia, quais são as doutrinas que envolvem a Bíblia, nós podemos, por exemplo, desprezá-la. Um exemplo disso é a doutrina da suficiência das Escrituras. A doutrina da suficiência das Escrituras diz que tudo que nós precisamos saber para vivermos bem e agradar a Deus está contido nas Escrituras. E que nenhuma filosofia ou ideologia suplanta o conhecimento que a própria Escritura já nos traz. Mas aí a gente pega uma série de ideologias, filosofias, maneiras de pensar do mundo e incorpora dizendo, não, mas nesse sentido a Bíblia está antiquada nesse ponto aqui, nesse outro ponto ela está certa. E a gente finda não enxergando a Bíblia como ela realmente é por causa de uma crença errada com relação às Escrituras. Segunda coisa, uma crença equivocada do que vem a ser a própria pregação da palavra. Nós não compreendemos o que é a pregação e por isso nós achamos que ela é algo obsoleto. Como em plena era, eu estava falando ontem com 2 pessoas, não lembro agora quem eram, 2 irmãs, como em plena era da chamada audiovisual, nós ainda usamos um discurso, como se o discurso tivesse mais poder do que um vídeo, por exemplo. Para nós, um vídeo é mais importante do que um discurso. Então, por que eu iria valorizar a pregação se a pregação é um discurso? E aí nós temos um terceiro problema, que é uma concepção errada de como é que a igreja é edificada. Às vezes a gente acha que a igreja é edificada por alguns valores que nós consideramos importantes, mas que as Escrituras consideram como secundário, que a maneira da igreja ser edificada é outra. Por exemplo, comunhão é uma bênção.
Comunhão é muito bom na igreja. Quando a igreja é desunida, ela rui. Comunhão é uma bênção. Mas comunhão não é a base da igreja, porque nós não podemos produzir uma igreja com base na amizade. O que nos une não é a amizade. O que nos une é Cristo, que nos tornou irmãos. E enquanto irmãos, a gente dá umas brigadas de vez em quando, mas a nossa união não depende de eu gostar ou desgostar de alguém. Então não é uma questão de amizades. Nós não somos um clube ou uma sociedade. Nós somos o corpo de Cristo. É unido em torno de Cristo e da salvação que Cristo deu. Então vejam, algumas concepções de como a igreja é edificada e como ela deve crescer estão equivocadas. Nesse ponto, então, eu preciso compreender, pelo menos aqui, quais são as concepções adequadas com relação à pregação, para que eu possa, então, percorrer esse caminho e valorizar. Primeira coisa que eu preciso compreender, a natureza da pregação. Dentro desse aspecto da natureza da pregação, existem alguns conceitos nas Escrituras do que seja palavra de Deus. Eu sei que quando eu falo palavra de Deus, você pensa de logo, Bíblia. Mas a Bíblia, ela tem outros conceitos. Por exemplo, primeira, clara, é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da Escritura Sagrada. Mas nós também temos a palavra de Deus encarnada, que é o seu Filho. O Logo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a própria palavra de Deus, só que feita em carne. Mas nós temos a palavra de Deus encenada, que é os sacramentos, tanto do batismo como da Santa Ceia. No batismo nós encenamos a regeneração, onde essa pessoa agora faz parte do corpo de Cristo. Na Santa Ceia nós encenamos a morte e ressurreição de Cristo, e nós encenamos o dia em que nós iremos nos encontrar com Ele nos céus. Porque o primeiro evento do céu não é um culto de ação de graças. O primeiro evento do céu é um jantar. É um jantar, porque comida é coisa boa, vocês têm que já estão com fome. Então, notem que eu preciso conceber que eles são sacramentos, os sacramentos são a palavra de Deus encenada. Mas nós temos ainda a palavra de Deus proclamada. A pregação, e esse conceito é muito importante dentro da teologia reformada. A pregação da palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, nesse ponto, eu tenho alguns conceitos de palavra de Deus que deveriam ser levados em consideração na maneira como eu enxergo a pregação e o pregador. Por exemplo, a Bíblia apresenta o pregador como um embaixador da parte de Deus, como aquele que proclama a mensagem do Senhor como um arauto. A figura do arauto é uma figura interessante, porque, primeiro, ele não inventa a mensagem. Então, o pregador, ele não tem o direito de criar a mensagem. Ele só transmite aquilo que Deus mandou. O que era esse arauto? Ele era enviado para o reino inimigo para levar as condições de rendição para o reino inimigo. Então, ele chegava para o outro rei e dizia: olha, o meu rei tem tantos mil soldados lá fora e está pronto para invadir aqui. Ele está dizendo que se você reconhecê-lo como soberano, o receber aqui, entregar a sua coroa, se ajoelhar diante dele, ele vai poupar todo mundo, e todo mundo vai sair vivo dessa. Você vai continuar governando aqui nesse seu reino como um governador, e você vai se reportar a ele. Parte dos tributos que você recolher, você vai enviar para ele, mas todo mundo escapa. Mas caso você não se renda a ele agora, ele vai entrar com esse exército, vai matar todo mundo, vai matar tua mulher, vai matar teus filhos, vai levar você cativo, vai passar tantos dias torturando você, e agora você decide. Ele tinha o poder de uma negociação? Não tinha, porque ele só dizia o que o rei mandou. Ele podia não gostar da mensagem? Podia, mas ele não tinha como mudar. E tem mais, atacar esse arauto, se o rei ficasse com raiva e já matasse o arauto. Quem assistiu 300 aqui? Assistiram, né? Lembra quando vem o arauto falar com Leônidas? E o arauto fica dizendo: olha, Xerxes é o Deus, o rei dos reis, está aqui e vai destruir. O que é que Leônidas faz?
dá um pisão no peito do arauto e mata o arauto. O que é que ele está fazendo naquele momento? Ele está dizendo: eu estou declarando guerra. Atacar o arauto era atacar o próprio rei, porque ele era a voz do rei. Quando Paulo fala em pregação, ele fala como o arauto, esse meio inteligente de comunicação, que através da personalidade dele vai anunciar a mensagem. Nós temos que olhar para os pregadores como sendo esses arautos da parte de Deus. O pregador tem que se ver como arauto para que ele não corra o risco de distorcer, dizendo que Deus disse quando Deus não disse. Mas a igreja tem que olhar para o pastor, para o pregador, como aquele que, mesmo em meio às suas deficiências e pecados, é aquele que comunica o desejo de Deus para a igreja. Como é que Deus governa a igreja? Deus governa a igreja por meio da pregação. É assim que ele se faz presente dentro da pregação. Dentro do aspecto ainda da natureza da pregação, a transmissão da mensagem é justamente a transmissão da palavra de Deus, a palavra de Deus proclamada. Por isso que o conteúdo da pregação não é filosofia do pregador, não é ideologia do pregador. Eu não me interesso com o que ele pensa, o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado. O que nós queremos ouvir é a palavra de Deus sendo exposta. Então, quando é que a pregação é palavra de Deus? Quando a palavra de Deus está sendo exposta. Porque se o pregador fala de si, não é Deus falando, é ele falando. E ele vai receber da parte de Deus a punição por isso, a igreja vai sofrer por ouvi-lo assim, mas a palavra de Deus se dá pelo conteúdo da mensagem, de forma que por que eu tenho autoridade de falar para vocês? Quem sou eu, que é o pastor Edson diante de vocês? Nós não somos nada. Mas você tem um ofício. E daí? O ofício não me dá autoridade. O que é que me dá autoridade na pregação? A fidelidade com a qual eu prego a palavra. Você pode dizer: eu discordo de um bocado de coisa do pastor Sivaldo, discordo de um bocado de coisa do pastor Edson, mas quando ele está pregando, discordar do que ele disse é discordar do que Deus está dizendo. Então não está discordando pessoalmente dele, porque a autoridade não está no pregador, a autoridade está no texto que ele, quando ele é exposto, é dali que deriva a autoridade. Além disso, é um dos meios de graças presente dentro da igreja. A pregação, ela é um meio de graça, e eu acho isso bonito, porque eu brinco lá na igreja assim: Deus faz as coisas de um jeito que só para tornar mais difícil, só para deixar mais difícil. Por exemplo, o que é que ele podia fazer? Ele podia trovejar do céu no domingo de noite. Chegava aqui, fazia o culto, a gente começava a dizer: agora Deus vai falar, senta todo mundo, e Deus começava a trovejar e falando, e a gente ouvindo diretamente dele. Mas aí isso ia ser meio assustador. Talvez aí fosse melhor ele mandar um anjo. Não era melhor não? Chegava na hora do culto, estava o culto, o pastor Edson: meus irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ele sentava ali, o anjo aparecia ali na porta, dava um rasante aqui no meio, cheguei aqui na frente: eu vim dizer para vocês isso que Deus mandou. Aí volta que tem outra igreja que ele agora vai para Heliópolis. Seria legal, né? Mas Deus não quis fazer isso. Quem que ele escolheu? O pecador. Alguns são bonitos, outros são até feios, ainda é pior. Aí Deus escolhe um pecador para falar. Aí você dizia: o pior é que eu conheço os pecados deles, eu sei os pecados do pastor. Mas é bonito isso, porque Deus leva em consideração a nossa fragilidade, mas Ele também está provando a nossa obediência. É isso que Calvino diz. Calvino diz que ele está levando em consideração que nós somos frágeis, nós não iríamos aguentar o trovejar de Deus. Por isso que ele usa homens como nós para trazer a sua palavra. Mas ele está provando se nós somos obedientes quando nós ouvimos a voz dele na boca de um pecador, para ver se nós somos obedientes a ele mesmo. Porque obedecer um anjo era fácil, agora obedecer um pastor é um pouquinho mais difícil. Desse ponto, a igreja de Cristo, ela é edificada por meio da pregação, e é um dos meios pelos quais Cristo se faz presente na igreja. Eu me lembro de uma discussão que teve lá no Supremo sobre definição de como é o sistema de governo da igreja presbiteriana, e teve alguém que sugeriu o seguinte: a igreja presbiteriana é um sistema democrático de governo, representativo, onde a igreja escolhe seus representantes, e eles escolhem os representantes para instâncias superiores.
Eu me lembro de Davi Charles Gomes dizer: não, a igreja presbiteriana não é uma democracia. Aí todo mundo olhou para eles. A igreja presbiteriana é uma monarquia absolutista. Quem manda na nossa igreja é Cristo. É Ele quem comanda tudo. Ele é quem escolhe tudo. Ele é quem determina tudo. Nós não fazemos nada que Ele não deixe. Nós só fazemos o que Ele manda. E onde é que isso acontece? Deus governa a sua igreja do púlpito. Deus diz para a sua igreja o que é que ela quer que aconteça. Ele quer que aconteça. Para onde ela vai, como é que ela deve agir. É do púlpito que Ele proclama a sua mensagem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para a sua igreja. Nesse sentido, a pregação é o criado mais relevante para a igreja. A relevância da pregação se dá, primeiro, porque ela é o principal meio de graça. Como assim? Mas pastor, e os louvores? Todo o restante da estrutura da igreja está submissa à pregação. Por exemplo, a pregação ela é maior que os sacramentos. Lutero dizia que os sacramentos sem a pregação se tornam superstição. Então eles não servem para nós. Os louvores são anúncios heréticos sem a pregação para orientá-los. Notou? Ele descambra para emocionalismo, para show, para qualquer coisa, se a pregação não ficar o tempo todo regulando e trazendo de volta. Tudo na igreja é gerido a partir da pregação. Então o principal meio de graça na igreja é a pregação. Ela é a principal tarefa do pastor, do pregador. Eu tenho uma tristeza muito grande quando lançaram a Bíblia de Estudo Vida Nova, lá atrás, década de 90. Ela veio com uma inovação que eram as notas homiléticas, que manteve-se depois na Bíblia Shed, que é a mesma Bíblia. Mas vinham as explicações no início da Bíblia, dizendo por que tinha nota homilética. E o motivo por ter nota homilética era, as notas homiléticas eram esboços de sermões para pastores que não têm tempo de preparar sermão. Aí eu fico perguntando, o Senhor chamou esse pastor para quê? Porque o Senhor nos chamou e nos deu um encargo que é excelentíssimo. Nós temos o mesmo ministério de Cristo, o mesmo ministério dos apóstolos, mas nós dizemos, como é que a gente faz o sermão? Não, a gente faz de todo jeito. Dizem que um pastor estava pregando ruim, o sermão estava ruim mesmo. E aí, o conselho da igreja chamou o pastor e disse: pastor, o sermão não está bom não, como é que o senhor está fazendo os sermões? Não, é o seguinte, eu moro ali perto da casa do pastor Edson por ali, aí quando dá a hora do culto, eu saio de lá, venho pensando no texto, venho pensando como é que eu vou falar e tal, chego na igreja, o sermão está pronto e eu prego. Então eu faço o sermão de casa para igreja. O conselho está certo, alugaram uma casa do outro lado da cidade. Aí o pastor demorava umas 3 horas, o sermão melhorou, porque ele demorava mais tempo para chegar na igreja e fazer o sermão. Não é absurdo pensarmos nisso? Quando você tem um problema de ação social na igreja de Atos, levou-se o problema para os apóstolos. Os apóstolos tinham nas mãos toda a arrecadação da igreja, vinha tudo, era colocado nos pés dos apóstolos. Quando teve um problema administrativo com relação às cestas básicas distribuídas na igreja, ele disse: opa, não, escolham homens cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, que tratem disso aqui, porque não é bom que nós abandonemos o ministério da palavra para servir mesa. Vocês vão cuidar disso aqui e nós nos dedicamos à palavra e à oração. O que ele estava dizendo? Na igreja, a principal ação ministerial é o ministério da palavra. O restante é tudo submisso a ela, porque é orientado a partir dela. Os eleitos então se congregam como igreja do Senhor justamente por conta disso, para ouvir a palavra da pregação. Por isso, a centralidade da pregação, eu acho que já estou no outro, a centralidade da pregação no culto. A pregação, ela se torna o centro, e eu acho isso aqui interessante, porque os elementos que compõem essa nossa estrutura não estão aqui por acaso. Eu sei que a gente já acostumou, senta todo mundo aí, e o pastor fica daqui, e a gente pensa, sempre foi assim? Não sempre foi assim. Na verdade, a estrutura, por exemplo, de como se organiza a igreja, na igreja católica, é diferente.
E os reformadores mudaram a forma como se organizavam. O que é que fica no centro na Igreja Católica? A mesa. Porque qual é o centro do culto na Igreja Católica? O centro é a missa, é o sacrifício. Então o centro do culto é a mesa. Chegam os reformadores e tiram a mesa da frente e colocam no lugar da mesa um púlpito. Onde é que ficava o púlpito antes, na Idade Média? De lado. Se você for nas igrejas antigas, lá em Recife, você vai ver isso. Aqui no meio você tem uma mesa, aí tinha umas janelinhas assim de lado, tem umas escadinhas com as janelinhas. Então na hora o sacerdote subia ali, aquelas escadinhas, e de lá ele pregava do lado, porque o centro era a mesa. Os reformadores colocaram a mesa para baixo, jogaram o púlpito para cima para dizer o quê? Nessa igreja, a palavra tem primazia sobre os sacramentos e ela orienta a igreja em tudo. Então, toda a igreja é organizada agora a partir desse centro aqui. Está vendo? Tudo funciona a partir deste ponto. E tudo mais é alinhado a partir desse ponto. Por exemplo, onde é que fica a mesa aqui? Do lado direito. Sacramentos são realizados aqui do lado direito. Mas quem é que está mais proeminente? Ainda é isso aqui é herança dos reformadores, lá de trás. Porque eles diziam, o centro do culto, então, é a palavra. Ah, pastor, mas as outras partes são importantes, porque o culto é uma conversa, é um diálogo. Eu falo para Deus, Deus fala comigo. Eu falo para Deus, Ele me responde. Mas chega uma hora que Ele diz, agora todo mundo fica calado, porque eu falo sozinho. E nesse momento, é onde todo mundo espera, durante o culto todo. Todo culto está me preparando para esse momento em que Deus vai falar. Então, nesse sentido, a disposição dos móveis da igreja reformada já apontam para o centro do culto como sendo a pregação. Então, eu não posso tirar o centro do culto. Isso é tão importante para a igreja que, dentro da teologia reformada, um culto sem pregação não é culto. Vejam, um culto sem pregação, ela é uma reunião, mas para se constituir culto, o que é que tem que ter? Deus falando, porque o centro do culto é a pregação da palavra. A reforma, então, reorienta esses pontos para que tudo dependa da pregação. Então, dentro dessa centralidade do culto, a gente discute agora, e eu não tenho mais nem um minuto, só mais 10. Só mais 10. Dentro desse aspecto, agora não mais a centralidade do culto, deixe-me falar rapidamente sobre a eficácia da pregação. Como é que ela se torna, então, eficaz para a igreja? Em primeiro lugar, ela não depende das habilidades do pregador. E graças a Deus por isso. Porque se dependesse das nossas habilidades, a gente estaria perdido. Ela depende das habilidades do Espírito Santo em usar o que o pregador disse. Agora, isso aqui é importante, meus irmãos, porque a pregação, a palavra de Deus, não volta para ele vazia. Ela sempre vai produzir algum efeito. Por isso, não confunda eficácia da pregação com conversão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a pregação, ela não existe somente para produzir conversão. Ela existe enquanto obediência a uma ordem de Deus. Quando Jeremias entra em crise ministerial e diz, Senhor, ninguém está ouvindo a pregação. Ninguém está ouvindo a pregação. Sabe qual é a palavra de Deus? Ele diz, eu te escolhi para pregar desde o ventre da sua mãe. E eu escolhi para que você vá lá, pregue, e ninguém escute, e ninguém entenda, e ninguém se arrependa, e ninguém mude. Então, qual era o grande ministério de Jeremias? Pregar para ninguém ouvir. E o que ele deveria fazer? Continuar pregando para ninguém ouvir. Porque a ordem era, você está acumulando mais juízo sobre eles. Porque quando eles forem condenados, eles não vão ter mais desculpa. Eles vão ter que lembrar que Jeremias pregou a palavra por muitos anos.
Então, quando a pregação é feita, ela tem dois alvos. Ela é o bom perfume de Cristo, que tem cheiro de vida nos e cheiro de morte. A pregação, ela tanto é para a salvação como para a condenação. Ela tanto serve para ser usada pelo Espírito Santo para converter os corações e gerar vida nesses corações, como acumular ainda mais juízo sobre as pessoas que ouvem a pregação e não se arrependem. Por isso que haverá maior juízo para crentes, nesse sentido, que não forem salvos, porque passaram décadas, de repente, ouvindo a pregação, e foram insensíveis e rebeldes a ela por décadas. Já parou para pensar? Haverá muito mais juízo sobre essa pessoa e condenação no final, do que sobre aqueles índios que nunca ouviram a pregação do Evangelho. Serão condenados porque tinham a natureza ao seu redor proclamando, mas para nós ela é muito mais dura. Então, nesse ponto, não depende do pregador, depende da ação do Espírito Santo quando estamos pregando. Por isso mesmo, nós temos algumas responsabilidades, só para fechar, com relação à pregação. Primeiro, o pregador. Quais são as responsabilidades do pregador com relação à pregação? Ele precisa orar. O pregador não pode negligenciar a oração de maneira nenhuma. Em que momentos ele deve orar? Desde o início, na hora de escolher o texto que vai pregar, ele já começa a orar. Ele já começa pedindo a Deus que Deus dê graça, iluminando para que ele entenda o texto, porque ele precisa entender primeiro. E ele vai orando para que o Senhor vá conduzindo o que ele vai extrair para a igreja. Ele vai produzindo o seu sermão e orando para que o Senhor conduza os pensamentos dele, para que ele traga exatamente o que a igreja de Cristo precisa saber e ser orientada naquele sermão. Ele ora antes de pregar, pedindo para que o Senhor dê habilidade de pensamento, de raciocínio, para que ele consiga trazer as palavras de forma adequada, para que o Senhor freie os seus pecados, porque os pecados do pastor se manifestam no púlpito também, para que o Senhor prive-o desses pecados, que ele não manifeste essa natureza enquanto ele prega, para que o Espírito Santo atue enquanto ele está pregando, movendo os corações para receber essa palavra, que os crentes escutem essa palavra com o coração aberto e disposto, e que o Espírito Santo produza a mudança, e depois que termina o sermão, ele continua orando para que o Senhor faça os efeitos dessa pregação se tornarem duradouros durante a semana toda. Um pregador que não ora, não está apto para o púlpito. Ele é um arrogante, ele é um pretensioso, ele acha que consegue produzir os efeitos a partir das suas habilidades. O pregador é, antes de mais nada, alguém que é completamente submisso a Cristo por meio da oração. Se Cristo, como Filho de Deus, em cada transição de ministério, teve uma noite de oração, em cada momento crucial, uma noite de oração seguida com jejum, aí o pastor diz: eu dou conta, não preciso orar. E como é que funciona um negócio desse? A pregação, meus irmãos, não é um discurso religioso, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja de Cristo é edificada e construída a partir da pregação. A gente canta, e cantar é coisa boa, se emociona. E a gente fica pensando assim: é um dom muito bonito. Em primeiro lugar, que dom do Espírito Santo ele só concede para crente. E cantar não é dom porque se fosse Ivete Sangalo, era cheio do Espírito Santo. Porque a mulher canta muito, não é? Mas não é. Então cantar é para todo mundo. Alguns têm as habilidades de um gonxinol, outros de um urubu, que nem canta nem assovia. Mas a gente vai tentando, não é? Mas a conversão é produzida onde? No púlpito. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Como é que a igreja cresce? A igreja cresce a partir do púlpito. Não é por meio de amizades. As amizades, elas são portas que se abrem para a pregação da palavra. A pregação da palavra foi o meio pelo qual Deus escolheu para produzir a salvação. Então, nesse ponto, o pregador ele é responsável por orar, por se preparar
O pregador precisa estudar o texto bíblico exaustivamente, até ter certeza de que o que ele vai dizer vem da parte de Deus, para que ele não incorra na heresia, no pecado, de dizer assim diz o Senhor, quando Deus não disse. Ele precisa se esforçar ao máximo para estudar, manejar bem a palavra da verdade. Uma das maiores tristezas que nós temos com relação a seminários, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás nos Estados Unidos, eu não creio que seja diferente no Brasil, mas mais da metade dos seminaristas terminavam o curso sem nunca terem lido a Bíblia toda. Esse camarada vai ser especialista em quê? Em Bíblia. Ele só tem um livro para pregar, um livro, e ele tem que conhecê-lo profundamente. O pregador tem que ser um especialista em escritura, manejar bem a palavra da verdade. Ele não pode negligenciar a organização do sermão, porque senão ele está sendo relapso no seu ministério. Ele não pode negligenciar as aplicações do sermão, porque um sermão sem aplicação deixou de ser um sermão e virou uma palestra. Uma vez eu estava numa palestra com o Steve Lawson e perguntaram para ele qual a diferença entre sermão e palestra. Ele, com a delicadeza que lhe é própria, ele é meio bruto. Ele fez: se você não sabe a diferença entre sermão e palestra, você nunca ouviu um sermão. Bom, porque o sermão não visa informar, a pregação não visa informar. E eis aí um dos maiores perigos da internet, porque quando você vai assistir sermão na internet, você não está num ambiente de culto, que era um ambiente apropriado para ouvir esse sermão, e você vai ouvir para matar a curiosidade. A maioria das pessoas, ao ouvirem sermão na internet, elas querem aprender. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode conhecer a Bíblia toda, de ponta a ponta, se ela não traz transformação na sua vida, você não passa de um diabo. Porque Satanás conhece a Bíblia melhor do que todos nós juntos aqui. Todos nós juntos. Ele conhece grego e hebraico melhor do que qualquer exegeta. Ele estava presente quando eles estavam escrevendo as Escrituras. Ele viu Moisés escrevendo o Pentateuco. Você acha que ele não conhece melhor a Bíblia do que você? Mas ele foi descarado a ponto de citar a Bíblia para Jesus. Ele conhece muito bem Bíblia, mas a única diferença é que ele conhece Bíblia e teologia, mas não vive. Não transforma-se em oração, não transforma-se em adoração. Conhecer Escritura, conhecer Bíblia e conhecer teologia não é conhecer a verdade. Ah, mas fulano conhece a verdade porque ele foi criado na igreja. Não, ele não conhece a verdade, porque se ele conhecesse a verdade o teria libertado. Foi isso que Jesus disse? Mas a verdade é Cristo, e caminhar nos seus passos e andar atrás dele. A pregação da palavra é para te transformar, não é para te encher de informação. Muitos jovens hoje estão pensando que se ler muito livro e souber mais teologia do que o pastor, ele é mais apto, ele é mais inteligente, ele é mais maduro do que o pastor, e não é. Não é. Porque não é uma questão do quanto você sabe, meu irmão, é do quanto você foi transformado a partir do que você está sabendo. Porque pode ser que Deus esteja te entupido de livro de teologia para te condenar ainda mais fundo no inferno quando você for para lá. A pregação é para transformação, não é para matar a sua curiosidade. Aí eu acho que é o grande risco de ouvir sermão na internet, é se aproximar da pregação com a intenção errada, querendo aprender. Aí o pastor da igreja local não presta mais. Eu preciso de pregador de mídia para me ensinar, porque eles têm que ser famosos, e não é assim. O pastor, ele não pode negligenciar, mas aí entra agora as responsabilidades do ouvinte também. O que é que a gente tem que fazer? Da mesma forma como o pastor, orar também. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder não. Você ouviria um pregador que orou para pregar, mesmo tanto que você ora para ouvir? Você acha que ele estaria pronto espiritualmente para pregar? Orando, mesmo tanto que você ora de tarde para ouvir o sermão de noite? Notem, o mundo ele está em trevas, não por ausência de luz, mas por ausência de olhos.
Eles não veem, porque Cristo veio ao mundo, Ele era a luz dos homens, mas os homens preferiram muito mais as trevas do que a luz. Nosso maior problema, meus irmãos, nem sempre é a pregação. Às vezes o nosso problema é porque nós não estamos prontos para ouvir a pregação. Nós vamos orar dizendo: Senhor, que o meu coração seja quebrantado pela Tua palavra hoje à noite, que quando o Senhor falar, seja um impacto em mim, que minha vida seja transformada a partir do que o Senhor vai dizer hoje, que meus pecados sejam expostos, que eu me arrependa profundamente, eu mude hoje, eu preciso me parecer contigo, que o Senhor transforme o meu coração, abra os meus olhos espirituais para que eu consiga compreender a Tua vontade. A oração é o fator primordial para nós ouvirmos o sermão. Deus é tão bom que deu um dia todinho, sem nada para fazer e sem nada que preste na televisão para você orar. E a gente ainda inventa coisa para fazer, para não orar. Mas o Senhor deu um dia todinho para você orar, dizendo: Senhor, fala comigo, porque eu preciso ser instruído pelo Senhor. Hoje, ore tanto quanto o seu pastor para pregar, ore você para ouvir. Quer ver outra coisa? É responsabilidade dos ouvintes conversar sobre a pregação depois que ela termina. Mas eu acho que a maior tristeza para o pastor da igreja é essa. A gente termina de pregar, se esforçou tanto, passou a semana todinha batalhando com aquele texto, gastou a garganta, gritou para se acabar, está aqui cansado, perdeu uns 2 quilos, e chega na porta e o pessoal diz: quem ganhou o jogo, Sport ou Santa Cruz? Ai, meu Deus do céu. Qual deveria ser o assunto do cafezinho? O que foi que Deus falou contigo? Ele quer que eu mude isso na minha vida. Que mensagem, que texto fantástico. Esse deveria ser os assuntos das nossas conversas. Nos nossos cultos domésticos, o que é que nós deveríamos fazer? Ah, pastor, eu não sei o que dizer para os meninos lá na igreja. Anota o sermão do pastor e revise a semana todinha. Tinha um pastor antigo que ele fazia assim, ele visitava os irmãos e dizia: sobre o que eu preguei domingo? Aí, não lembro direito, então deixa eu pregar de novo. Pregava o sermão todo dia de novo. Entendeu agora? Entendeu? Ele ia de casa por casa, conferindo se estavam lembrando. Passava a semana todinha lembrando. O que a gente faz nos nossos cultos domésticos com os nossos filhos? Revise o sermão de segunda a sexta. Talvez caia alguma migalhazinha no teu coração. Quem sabe uma pequena semente caia lá e brote. Revise o sermão. Não esqueça quando sair da porta. O mais assustador é que Jesus disse que a semente sendo lançada, caindo à beira do caminho, veio Satanás e comeu e tirou. Eu fico pensando, lá na igreja eu disse: Satanás fica lá na porta, viu? Do lado do pastor. Você chega perto da mão do pastor, ele vai lá e tira a sementinha do teu coração. Como é que ele tira a sementinha? O jogo, o trabalho, muda imediatamente nossa mente. Meia hora depois você pergunta: qual foi o texto que o pastor pregou? Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. É responsabilidade nossa manter isso em nossas conversas. Ah, pastor, de onde o senhor está tirando esse negócio de que eu preciso ser manso e atender a oração? A nossa confissão. 2 perguntas, do catecismo maior e do catecismo menor. Vou ver se eu consigo ler. Diz assim, pergunta 90 do breve catecismo: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela torne eficaz para a salvação? Resposta: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e aplicá-la em nossas vidas. O catecismo maior é mais completo. Ele diz assim: exige-se dos que ouvem a palavra de Deus pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que escondam nos seus corações e produzam os frutos devidos do seu procedimento. É isso que nossa confissão ensina. Nós temos responsabilidades quando nós ouvimos a pregação.
Teríamos outras coisas que a gente poderia discorrer sobre por que a pregação é importante. Qual é você pode ficar com isso aqui antes de você sair para o almoço. Não negligencie a pregação, ela não é substituível. Ela não pode ser substituída. Ah, pastor, mas uma imagem vale mais que 1000 palavras. Um professor meu que ele dizia assim: se fosse assim, Deus tinha feito um gibi, não uma Bíblia. Mas não. Aprove a Deus salvar os homens como? Pela loucura da... Todos os homens vão dizer: o método de vocês é ineficaz, não serve. Mas como é que Deus quer que seja? Ainda por um discurso, para que os homens ouçam, sejam tocados pelo Espírito, se rendam à voz de Deus, se convertam, sejam salvos. É assim que vem. Então ela não é substituível. Ela é a base da igreja, ela é o centro do culto, ela é a grande motivação da igreja, ela é a tarefa principal do pastor, ela é a grande alegria do povo de Deus ouvir a palavra do Senhor. Não deu para ser em 20 minutos. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Pela cruz.